Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do treinamento SQL Server para desenvolvedores. Esse vídeo é uma versão resumida das aulas presenciais e da versão no formato e-learning. Nesse módulo, falaremos sobre índices, mais especificamente seus fundamentos, estruturas e usabilidade. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou MVP especialista em SQL Server. Antes de propriamente introduzir o assunto índices, gostaria de citar um trecho do livro do Itzik Ben-Gun, um dos maiores escritores de SQL Server, na minha opinião. Enquanto alguns aspectos de otimização podem melhorar o desempenho em percentuais modestos, os índices podem melhorar o desempenho em ordens de magnitude. De fato, há várias formas de propor otimizações no SQL Server e em outros bancos de dados em geral. É possível ampliar as capacidades dos subsistemas de disco e armazenamento, reescrever uma consulta para explorar construções mais performáticas, refazer o modelo de dados, reduzindo o nível de normalização, entre outras. São alternativas muito úteis e frequentemente utilizadas, mas nenhuma delas se equipara a uma boa estratégia de indexação. É evidente que olhar apenas os índices de forma isolada não levará ao desempenho máximo, mas sem dúvida nenhuma, os índices podem fazer muito pela performance de um banco de dados, e por isso é tão importante conhecê-los, saber como funcionam e onde utilizá-los. Por se tratar de uma versão resumida, dividirei o assunto em apenas 4 partes. Na primeira parte, falamos de algumas situações do dia a dia que envolviam alguma lógica de pesquisa e indexação, bem como os principais algoritmos de busca para fundamentar o estudo de índices. A segunda parte foi dedicada à aplicabilidade dos algoritmos de pesquisa, em especial as árvores, na recuperação de registros em banco de dados. Vimos como o uso de árvores balanceadas puderam proporcionar um acesso rápido e acelerar pesquisas. Tanto na primeira parte quanto na segunda parte, não falamos especificamente de SQL Server. Nessa terceira parte, são contempladas as implementações de árvores balanceadas em bancos de dados, em geral, com foco no SQL Server. Veremos as estruturas de armazenamento e indexação do SQL Server, como os índices clusterizados, os índices não clusterizados e as tabelas heap. A quarta parte fala dos efeitos de algumas instruções DML sobre os índices, também conhecidos como page splits. Alguns conceitos utilizados pelo otimizador para avaliar se um índice deve ou não ser usado de forma a favorecer uma busca. E, por fim, alguns mitos comuns sobre o assunto indexação. Nessa versão resumida, não irei abordar outros assuntos relacionados, como estratégias de indexação, metodologias de análise, ferramentas para avaliação e sugestão de índices, fragmentação ou fontes de metadados. Esses assuntos, embora tão importantes quanto os que são abordados nesses vídeos, são apresentados apenas nos módulos presenciais e e-learning. Nos vídeos anteriores, fizemos uma introdução de vários conceitos e algoritmos relacionados às atividades de pesquisa e busca de dados. Inicialmente, com alguns exemplos do cotidiano, e depois partindo para o uso de árvores balanceadas em banco de dados. Podemos ver como essas estruturas favorecem imensamente as consultas, reduzindo drasticamente o tempo necessário para a recuperação dos registros. Até então, trabalhamos com uma completa abstração de banco de dados, e o conteúdo que foi apresentado não era específico a nenhum deles. Nessa terceira parte, iremos trabalhar além do algoritmo de árvore balanceada, bastante utilizado até então. Demonstraremos aqui as duas organizações básicas de índices, sua representação na forma de árvore, seu funcionamento, bem como o armazenamento dessas estruturas. O foco maior é em SQL Server, mas boa parte dos bancos de dados relacionais compartilham dos mesmos conceitos, lógicas e aplicabilidade. Os dados no SQL Server
sejam de tabelas ou de índices, possuem três formas de organização. São elas o índice cluster, ou tabelas clusterizadas, as heap tables e os índices não clusterizados, também conhecidos como índices não cluster. O índice cluster obedece a uma estrutura de árvore balanceada, assim como qualquer outro índice. Uma grande particularidade nessa estrutura é que o nó raiz e os nós intermediários irão formar as páginas de ponteiro, enquanto que os nós folhas consistem nos próprios dados. Isso significa que clusterizar uma coluna como ID, por exemplo, incorrerá no fato de que o nó root e os nós intermediários só terão entradas de IDs e ponteiros, enquanto que o nível folha terá não somente o ID, como todas as demais colunas da tabela. As pesquisas baseadas em árvore, apresentadas na parte 2 desse módulo, obedeciam exatamente essa característica e consultavam índices cluster no final das contas. Dizer que uma pesquisa consulta um índice não está errado, mas normalmente utiliza-se a expressão consultar tabelas e não consultar índices. Uma vez que as chaves do índice ditam a ordem dos registros e que os nós folhas do índice cluster possuem os dados além das colunas participantes, podemos dizer que uma tabela que possui um índice cluster é também uma tabela clusterizada. As pesquisas que realizamos anteriormente foram feitas sobre um índice cluster, ou melhor dizendo, sobre uma tabela clusterizada, uma vez que essa tabela possui um índice cluster. Vale a pena lembrar que a ordem de que estamos falando trata-se de uma ordem lógica e não de uma ordem física. A presença de um índice cluster influencia na ordem dos registros. Logicamente falando, sabemos que o ID 2000 é superior ao ID 1000, mas isso não significa que necessariamente o ID 2000 estará em uma posição física no disco superior ao ID 1000. Isso até seria desejável, mas considerando que a tabela sofre manutenções e que o fator fragmentação não pode ser descartado, nem sempre a ordem lógica será a mesma ordem física. Resumidamente falando, sabemos que o bloco onde o ID 2000 está é um bloco que na lista encadeada está posicionado após o bloco onde o ID 1000 se encontra. Mas fisicamente, não podemos garantir a mesma coisa. Se esse raciocínio não ficou muito bem compreendido, não se preocupe. Falaremos mais sobre ele no próximo vídeo, quando estivermos falando de page splits. Por hora, é suficiente dizer que a ordem que o índice cluster garante é apenas uma ordem lógica, e não uma ordem física. Uma vez que o índice cluster impõe uma ordem para os registros, ainda que de um ponto de vista lógico, é bem razoável pensar que possa existir apenas um índice cluster por tabela. Ainda que esse índice possa ser composto de uma ou mais colunas, só é permitido um único índice cluster por tabela. A explicação é muito simples. Só é possível impor uma ordem aos registros com um único critério, ainda que esse critério venha a ter mais de uma coluna. Não seria possível, por exemplo, que a tabela fosse organizada por mais de uma ordem. Daí a justificativa para que a gente tenha no máximo um índice cluster por tabela. O índice cluster é utilizado para localizar o bloco onde o registro se encontra. Isso torna seus valores únicos por definição. Em tese, a chave de um índice cluster não permite repetição, pois se esse índice mapeia a posição do registro, a presença de valores duplicados poderia confundir o gerenciador e apontar para blocos diferentes. Ainda assim, é possível que a coluna ou colunas participantes do índice cluster tenham registros duplicados, mas caso isso ocorra, automaticamente o SQL Server irá adicionar um sufixo para diferenciar as duplicidades. Esse sufixo é um número inteiro, que é controlado internamente pelo SQL Server. Para demonstrar o índice cluster, utilizarei uma tabela de um hipotético cadastro de clientes. Esse cadastro possui atualmente 100.000 registros.
e diversos atributos, como pode ser visto. Como possuímos algumas colunas de tamanho variável, a exemplo do nome e do sobrenome, os registros não são todos do mesmo tamanho, mas possuem a largura média, já incluindo os bytes de controle, de aproximadamente 77 bytes, o que permite, em média, 106 registros por página, considerando uma página de 8 KB. A tabela possui, portanto, 7.552 páginas de dado, para que seja possível acomodar os 100.000 registros, uma vez que cada registro ocupa 77 bytes. Em nosso exemplo, a coluna ID é a chave primária e o índice cluster dessa tabela. Isso significa que os registros da tabela serão ordenados por ID e que apenas a coluna ID irá compor o nó root e os nós intermediários, juntamente com os ponteiros necessários. O nó root dessa tabela é a página 89. Reparem que o slide não informa exatamente 89, mas sim o número 1, seguido de 2 pontos e por fim 89. Isso porque é a página 89 em questão, mas ela está no arquivo 1, que é o arquivo MDF desse banco de dados. Caso tivéssemos mais arquivos de dados, poderíamos ver números de páginas iniciando com outros números, mas não foi o caso aqui. A partir de agora, para facilitar a explicação, irei omitir o número do arquivo quando estiver falando de páginas. Ao invés de dizer página 89 do arquivo 1, direi apenas página 89. A página 89, por ser um nó root, possui apenas ponteiros para os blocos intermediários. Podemos identificar esses ponteiros pelas páginas 1304 e 1368, com seus respectivos valores. A página 1304 possui um ponteiro para um ID nulo, e a página 1368 possui um ponteiro para o ID 50.001. O fato de haver um ponteiro apontando para um ID nulo não significa que existam IDs nulos no cadastro de clientes. Isso sequer seria possível, uma vez que a coluna ID é uma chave primária. Ocorre que na ordenação dos valores inteiros, o nulo é o menor valor a ser considerado na ordenação. Como o nulo é o menor valor na ordenação, o ponteiro aponta para esse valor, mesmo que ele não exista. Os ponteiros da página 89 nos permitem concluir que as pesquisas que procurarem por IDs entre nulo e 50.000 devem seguir para a página 1304 e que todas as pesquisas que procurem por IDs maiores ou iguais a 50.001 devem seguir para a página 1368. Se seguirmos para a página 1304, podemos ver alguns dos ponteiros presentes nessa página. O primeiro ponteiro tem um ID nulo e aponta para a página 1176. O segundo ponteiro aponta para a página 1177 e tem o valor 107. Conclui-se que todas as pesquisas que procurarem pelos IDs entre nulo e 106 devem seguir pela página 1176. Todas as pesquisas que procurarem por IDs iguais a 107, por exemplo, já devem navegar para a página 1177. Como cada página tem em média 106 registros, possivelmente a página 1177 irá mapear todos os IDs entre 107 e 213. Há vários ponteiros no final da página 1304. Infelizmente, não é possível colocá-los todos nesse slide. Podemos ver que ao final da página temos os dois últimos ponteiros, apontando para as páginas 2222 e 2223, mapeando todos os IDs entre 49.841 até 50.000. Ainda ilustrando a navegação da árvore, após acessarmos o nó root 89 e o primeiro nó intermediário 1176, iremos acessar agora o último ponteiro,
representado pela página 2223. Essa é uma página de dados, já que contém as outras colunas da tabela, além da coluna ID. O ponteiro para a página 2223 possui o ID 49.947 e podemos ver que esse é exatamente o primeiro ID da página 2223 e visualizamos os 4 primeiros registros desse bloco. Se estivéssemos procurando pelo ID 49.950, saberíamos agora exatamente o caminho a ser feito pela árvore até esse ID. Iniciaríamos lendo a página 89, que é o nó root. Encontraríamos o ponteiro 1304 e, após navegar por essa página, chegaríamos à página 2223, onde encontraríamos esse ID. Seriam apenas 3 leituras até encontrarmos o ID desejado. Para deixar a explicação mais completa, veremos agora na prática a alocação das páginas em uma tabela clusterizada e como algumas consultas podem ser de fato eficientes quando há um índice cluster disponível. Bem, aqui eu estou usando um banco hipotético chamado DevIndices. E aqui eu vou listar as tabelas existentes nesse banco. Então, inicialmente eu tenho 2 tabelas, são elas o clientes e o clientes heap. Para esse exemplo, eu vou estar trabalhando só com a tabela clientes, porque ela tem o índice cluster. O clientes heap não tem, mas a gente já vai mexer com ela logo à frente. Com essa procedure SP-help-index, eu obtenho a lista de índices existentes sob a tabela clientes. Então vamos copiar aqui para a gente entender um pouco mais. Então aqui eu tenho a relação dos índices. Aqui o nome do índice, né? Aqui a descrição e aqui a coluna ou colunas envolvidas no índice. Então a gente pode ver que tem 6 índices, um sobre cada coluna, e um índice, a gente vê aqui, ó, esse índice ele é clusterizado sobre a coluna ID. E aqui, se a gente rodar esse SP Space Usage, o nome da tabela, a gente obtém algumas informações de volumetria dessa tabela. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, que o nome da tabela é clientes, ela tem 100.000 linhas, como a gente havia descrito. O espaço ocupado, né, o espaço reservado para ela é 21.120 KB, né, o que dá aproximadamente 21 megas, sendo que temos 7.552 KB de dados. Então os dados da tabela dá isso aqui. Aqui o tamanho dos índices dá 12.768 KB, né? Um pouco mais de 12 megas. Aqui a gente está vendo que essa tabela gasta mais espaço com índice do que com dados. Isso faz até um certo sentido, porque temos aí 6 índices, né? Então, além da tabela, eu ainda tenho que ter espaço para cada uma dessas 6 estruturas. Então, não é errado ou incomum a gente encontrar esse tipo de situação. Temos aqui também uma coluna unused, 800K. O que significa? Que do espaço reservado menos a área de dados e a área de índices, ainda sobrou 800K. Mas, poxa, por que sobrou então? É um desperdício, alguma coisa desse tipo? Não. É porque a gente sabe que a página ela ocupa 8 KB no SQL Server. Só que nem sempre os dados cabem certinho em uma página. É possível, por exemplo, que nesses 8K meus dados preencham quase toda a página,
mas fique faltando um pedacinho da página que não cabe outro registro. Então o próximo registro vai ficar na próxima página. E aí aquela sobrazinha, ela não é preenchida. E aí você começa a acumular as sobras nas páginas de dados e as sobras nas páginas de índices. É normal que tenha uma área não utilizada. O ideal é que ela seja relativamente baixa em relação à área reservada, né? Aqui uma conta rápida, se a gente pegar 800 dividido por 21.120, a gente diz aí que tem quase 4%, né, de área não utilizada. E tudo bem. Se a gente começasse a ter percentuais altos de área não utilizada, como 20%, 30%, aí é um sinal de que a nossa estrutura de indexação está ruim, ou nossos tipos de dados eles não estão os melhores possíveis. A gente pode estar escolhendo o tipo de dado errado, fazendo com que haja sobra na página, etc. Mas 3,79 é um percentual bastante baixo, né? Até dentro da normalidade. Então vejamos agora o que mais que a gente pode falar de índice cluster, né? Então aqui eu vou conectar nesse banco. Estou usando um comando dbcc ind, passo o nome do banco de dados, o nome da tabela e um número, né? Aqui o número 1. O que significa? Que eu quero visualizar as páginas da tabela clientes do banco de dados devIndice, e o índice que eu quero analisar é o índice cujo ID é 1. Toda vez que eu tiver uma tabela clusterizada, o ID desse índice vai ser 1. Então, se eu rodar esse comando aqui, eu vejo aqui um mapa de páginas. Como o índice cluster é a própria tabela, uma vez que o índice cluster, eu vou ter o nó raiz, vou ter o nó intermediário, mas as páginas folhas são a própria tabela, eu rodar esse comando para analisar todas as páginas do índice cluster é como falar que eu quero ler todas as páginas da tabela. E aí vamos capturar esse result aqui para a gente dar uma olhadinha no que ele traz para a gente. Então aqui eu tenho sim várias colunas, mas aqui, por exemplo, eu tenho a coluna Page ID, né? Então, página 90, página 89, que é o nosso nó root, a página 1176, a página 1177. Então aqui, por exemplo, eu tenho o ID da página, eu tenho essa coluna Next Page Pid, né? Ou seja, qual é a próxima página na lista encadeada, né? Já que o índice cluster é uma lista encadeada. Aqui tem um detalhe interessante. Se a gente olhar a página 90, ela tem essas duas colunas nulas. Essa página 90 é uma página especial, é uma página do tipo IAN, a gente vê por esse page type 10, e vamos dar uma olhadinha no conteúdo dessa página. Depois a gente vai para a página 89, que a gente sabe que é o nó root, mas vamos dar uma olhadinha no conteúdo da página 90. Como é que eu faço para ler a página? Bem, eu tenho que habilitar aqui uma flag no SQL Server, né? E aí depois que eu rodo esse comando, eu consigo ler o conteúdo dessa página. Vamos dar uma olhadinha então no que tem nessa página 90. Então aqui eu vejo que realmente a página é a página 90. Tem alguns dados interessantes, como por exemplo aqui o Object ID. Então se eu pegar esse Object ID e aplicar a função Object Name, eu vou descobrir a que objeto essa página pertence. O que será que é esse 1168, esse 1304? Isso aqui, gente, significa o seguinte, né? O que é uma página IAN? IAN vem de Index Allocation Map. Então uma página IAN é como um mapa de páginas, é uma página que diz quais são as páginas que fazem parte daquele objeto.
Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que está falando, olha, a página 0, a página 1168, ela não está alocada. Então isso aqui é uma informação que diz que da página 0 à página 1168, embora elas existam no arquivo de dados, elas não estão alocadas para esse objeto. Elas podem até vir a ficar alocadas, mas não é o caso agora. Agora, aqui a gente vê outra informação. Da página 1176 até a página 1304, sim, elas estão alocadas, né? Essa tabela está fazendo uso desse range de páginas. Aqui não está alocado. 1368 ela está alocada. Se vocês bem lembrarem, a gente tinha visto essa página como um dos ponteiros no no-root, né? Então, uma página alocada. Esse outro intervalo não está alocado, esse está alocado, não está alocado. Esse aqui está alocado. E esse último não está alocado. Essa é uma estrutura da página IAM, né? Como é que a gente faz para identificar a página IAM? Né, a gente viu aqui que a página IAM ela é a única página que não tem uma referência, afinal, ela é a própria página IAM. Se a gente olhar essa coluna aqui, IAM feed, a gente vê que a IAM da 90 é nula, porque ela é a própria página IAM. E como é que a gente faz para adivinhar a página root? Bom, se a gente olhar aqui a página 89, vocês vão ver algumas informações aqui. Por exemplo, ela não tem páginas anteriores e ela também não tem... Aqui o index page type é 2, né? Ou seja, ela não é uma página de dados. Mas vocês vão ver que ela não tem essa coluna preenchida, né? O next page pid. Então ela não tem próxima página. Afinal, a página root ela é a única página no nível que ela está. Então ela não tem uma página subsequente. E aí a gente descobre que ela é uma página root. Se a gente for atrás da página 1304, que era um dos ponteiros, vamos localizá-la aqui, a gente vai ver que ó, a próxima página, né, era 1368. Por quê? Porque tinham dois ponteiros, né? Era o ponteiro 1304 e o 1368. Então, na lista encadeada, eu tenho o meu no-root, né, que é a 89, e logo abaixo eu tenho duas páginas, que é a 1304 e a 1368. Ou seja, naquele nível, a 1368 está logo depois da página 1304. Isso significa que essas páginas estão logicamente ordenadas, né? Mas não significa que a próxima é a página subsequente. Então, por exemplo, não é 1304 e 1305. É 1304 e 1368. Vamos visualizar agora um pouquinho sobre a navegação dessas páginas. A primeira página alocada, a 1176, que a gente visualizou aqui, então a primeira página alocada, 1176. Vamos dar uma olhadinha nessa página. A gente pegar aqui o conteúdo dela. Deixa eu colocar aqui por cima da outra. Então a gente vê os dados dessa página, né? Ela tem algumas características em particular. Por exemplo, aqui slot count 106. O que significa isso? Que essa página ela tem 106 registros. Eu tenho aqui alguns dados, né, ocupados, né, na verdade, alguns dados livres. E o mais interessante é essa coluna aqui, slot. O slot significa a posição, a linha da página. Então, slot 0 significa a primeira linha da página. A contagem de linhas é com base no índice de base 0, né? Então, slot 0 é a primeira linha. Aqui eu estou vendo que a primeira linha
ocupa 80 bytes. Só que mais que isso, eu estou vendo os dados. Então tem aqui o ID 1, que é a primeira linha, slot 0. Então slot 0, coluna 1, eu estou vendo aqui que esse ID ocupa 4 bytes e é aqui o ID 1. Aí eu tenho o nome da pessoa, que é a Priscila. Então coluna 2, slot 0, né, linha 1, coluna 2 da linha 1, tem 8 posições e eu vejo aqui Priscila. Depois eu tenho a coluna sobrenome, Pinheiro, a coluna CPF, ocupando 11 bytes, a coluna sexo, a coluna e-mail, salário e aqui um hash. Agora eu tenho aqui slot 1, no caso a linha 2, eu tenho os outros dados, né? Aqui é a Clara. Tenho aqui o slot 2, no caso a linha 3, tem outros dados. Aqui o slot 3, no caso a linha 4, estou vendo aqui o ID 4. E por aí vai. Então essa é literalmente a leitura daquele bloco de dados, né? Que no caso é o bloco 1176, que é o primeiro bloco dessa tabela. Vamos ler as páginas. Já determinamos, né, que eu poderia ler as páginas novamente, mas, enfim, já sabemos que a primeira página da árvore, no caso o nó root, é 89. Como é que eu sei disso? Porque o next page feed e o next page pid é 0, ou seja, ela não tem páginas nem anteriores e nem posteriores, porque ela é a única página daquele nível root. Então vamos dar uma lida nessa página. Quando a gente vai ler a página root, que é a página 89, se a gente der uma olhada nela aqui, esse é o conteúdo da página. Observem que essa página ela não tem dados, o que faz todo sentido, afinal é uma página root. Então a gente vê aqui que o ID da página 89 tem aqui a primeira linha, né, row 0, e a segunda linha, row 1. Essa página ela é uma página de segundo nível, afinal ela está 2 níveis acima da página de dados. E ela tem 2 filhos, né? Os filhos então são inclusive de primeiro nível, né? E aqui a primeira página filha, que tem um ID nulo, né? Embora não existam ID nulos, né? Mas ela faz menção ao nulo porque é o primeiro valor a ser considerado na ordenação, né? Então antes do zero, antes do número negativo, vem o nulo, depois vem os negativos, vem o zero e depois os positivos. Então isso aqui é um ponteiro. Se eu estiver procurando pelo nulo, eu vou na 1304. Na verdade, pelo nulo até os 50.000, eu vou na 1304. Se eu estiver procurando pelas 50.001 em diante, eu tenho que ir na página 1368. Então vamos dar uma olhadinha nessa página 1304. Então copiei aqui. Quando eu vou olhar a página 1304, ela tem mais entradas que o nó root, o que também faz todo sentido. Afinal, ela está no nível mais baixo. Então aqui a página 1304, ela fala o seguinte. Olha a página 1304 e aqui o primeiro ponteiro da página, o row 0. Ele aponta para a página 1176. O que isso significa? Que se eu estiver procurando os primeiros IDs da tabela, eu vou para essa página. Aqui eu estou vendo a coluna ID. Por que eu estou vendo a coluna ID e não estou vendo as outras colunas? Porque essa coluna ID é a coluna do índice cluster. Como eu estou no nível intermediário, eu só vou ter essa coluna. Eu não vou ter as demais colunas da tabela. Afinal, eu ainda não estou no nível folha. Aqui a gente pode ver o segundo ponteiro. Ele aponta para a página 1177. E o ID é o 107. O que isso significa? Que se eu estiver procurando IDs menores que 107
que esteja entre null e 107, eu vou para essa página. O terceiro ponteiro é a 1178, aponta para 214. Então, se eu estiver procurando IDs entre 107 e 213, eu tenho que olhar essa página. A quarta página é 1179, aponta para o ID 321. Então, se eu estiver procurando ID entre 214, mas menor que 321, eu tenho que ir nessa página 1178. Então, através desses ponteiros, a gente visualiza todo aquele algoritmo de B-tree que a gente havia descrito no vídeo anterior. Vamos navegar agora sobre mais algumas páginas. Aqui eu tenho a página 1176, que a gente já tinha olhado, né? Vamos dar uma olhadinha na 1177. Então aqui na 1176, então estou olhando aqui em 1176, se a gente olhar o último ID, é o slot 105, que significa a linha 106. Então ele tem os 106 primeiros IDs, está até aqui, né? O ID 106. Se a gente pegar agora a próxima página, que é a 1177, a gente vai visualizar outros IDs. Então vamos olhar aqui o slot 0, né, que é a primeira linha da tabela. É o ID 107. Essa página ela começa no ID 107. E se a gente for para a última linha, a gente vê aqui a linha 106. Não é o ID 106, gente. É a linha 106 da página 1177. A gente vê que o ID é 212. Então, aquela conta aqui faz todo sentido. Olha, se você quer o ID de nulo a 106, você vai para essa página. Se você quer o do 107 até o 213, você vai para essa. Se você quer do 214 até o 320, você vai para essa. E é com base nessa lógica que ele vai achando os dados mais rapidamente, sem ter que fazer a varredura, sem ter que fazer o scan na tabela inteira. Aqui eu não preciso nem dizer, né? Qual que seria então o registro dessa terceira página? Pô, é muito simples, né? A página 1178. Como é que eu sei qual o registro dela? É muito fácil. Aqui, gente, ele aponta para o ID 214. Então significa que o primeiro ID dessa tabela vai ser o 214. E ele vai até qual ID? Ele vai até o ID 320. Por quê? Porque o ID 321 é o primeiro ID da próxima página. Como está tudo ordenado, eu sei que essa página vai ter que ir do 214 até o último ID antes de 321, que no caso é 320. E se não existisse 320? Se fosse um registro fosse excluído, alguma coisa desse tipo. Bom, o último ID seria o maior número maior que 214 e menor que 321, porque o 321 já está na página 1179. Vamos ver se é verdade? Aqui, se eu colar, eu vejo aqui a página 1178. Vamos dar uma olhadinha no primeiro ID. Slot 0, o ID é 214. E faz todo sentido. Porque se a gente olhar aqui, 214 é o primeiro ID. E qual que é o último ID? Se a gente olhar aqui, o último ID é o 320. Por que não cabe o 321 aqui? Porque a página encheu. E o 321 está na página 1179. Então, se a gente olhar a página 1179, provavelmente o primeiro ID vai ser o 321. Em que página será que está o ID 65.536? Bom, vamos usar a lógica aqui para descobrir. Então, primeiro eu vou ler o NORROOT. O NORROOT tem a 1304 apontando para nulo e a 1368 apontando para 50.001. Qual que é a lógica? 65.536 é maior que nulo? Bem, para critérios de ordenação é maior, porque primeiro vem o nulo,
depois o negativo, depois o zero. Então 65.536, na ordem, ele é maior que 1.304. Então não vou mais analisar esse primeiro nó. Eu vou analisar o segundo nó. Analisando o segundo nó, 50.001. 65.000 é maior, 65.536 é maior que 50.001? É. Então a lógica seria eu não analisar e ir para o próximo nó. Mas como esse já é o último nó, eu vou ter que então ir para a página 1368. Então vamos dar uma olhadinha na página 1368. Então se eu pegar aqui o conteúdo da página 1368, se eu pegar aqui o conteúdo dela, vamos ver para onde é que ele aponta. Então, a página 1368 tem aqui os vários IDs. Então, vou fazendo esse teste, né? 65.536 é maior que 50.001? É. Vamos passar para o próximo, vamos passando, até chegar nessa página aqui. 65.536 é maior que 65.591? Não. Então vou pegar essa página, a 1642. Ela vai ter o registro que a gente está procurando. Mas eu posso usar um atalho, né? Tem essa função aqui, a syslocformatter, e aí ela vai me falar em que página que aquele ID está. Ó, a gente pode ver aqui que ele está na página 1642, igual a gente havia previsto, né? A página 1642, ela vai ter todos os IDs de 65.485 até 65.591, mas descartando o 65.591, porque está na página 1643. O bacana da função syslocformatter é que ela fala inclusive o ID, o slot, né? Então é o slot 51, né? A linha 51. Vamos dar uma olhadinha então nessa página, né? 1642. Então se a gente olhar a página 1642, a gente vai ver aquele registro. Então tem aqui a página 1642. Vamos olhar o slot 1. Não, o slot 0, né, a linha 1, é o ID 65.485. E se a gente for avançando, vou procurar aqui o slot 51, a gente vai encontrar, né, no caso é a linha 52, a gente vai encontrar aqui, ó, slot 51 é o ID 65.536. Então essa é a lógica do índice cluster. Ele ordenou os dados por ID e através da navegação pela árvore binária, a gente conseguiu localizar esse registro com apenas 3 páginas. A página root 89, o nó intermediário 1368 e a folha de dados 1642, que tinha um registro que a gente queria. A tabela ela tinha 7.552 páginas, igual a gente pode ver aqui. Só que a gente teve que ler só 3. Isso dá uma ideia da eficiência, né? Se eu fosse dividir 3 por 7.552, a gente vê que a quantidade de páginas que a gente teve que ler não representa nem 0,04% da quantidade de páginas que a tabela tem. Então essa consulta foi, por exemplo, 2.517 vezes mais rápido o uso do índice do que eu realmente fazer o scan na tabela inteira. Claro que por a tabela ser pequena a gente não vai perceber essa eficiência toda, mas à medida que os dados vão crescendo e o acesso concorrente vai aumentando, esse tipo de diferença costuma ser muito significativo. Vamos fazer mais um exercício? Vejamos aqui a consulta, né?
Vamos dar uma olhadinha. Eu vou usar esse comando aqui, setStatisticsIO1. Esse comando é para eu ver quantos blocos foram lidos. E vamos recuperar aqui o ID 49.950. Ok, recuperei, né? Tô vendo aqui que é a Carla, Rosa, CPF dela, o sexo, o e-mail e o salário. Mas vamos ver a saída do comando setStatisticsIO. Então, ó, se vocês olharem aqui, ele leu exatamente 3 páginas. Logical Reads, né? As páginas já estavam até em memória, porque a gente andou fazendo alguns outros exercícios. Mas ele leu 3 páginas. Então, tabela clientes, eu li apenas 3 páginas para localizar o registro, mesmo sabendo que a tabela tem 7.552 páginas. Então, aqui a gente vê o tanto que o índice cluster, além de organizar a tabela com base no ID, tornou a busca extremamente eficiente. Vou fechar aqui. E agora vamos voltar para a apresentação. A explicação do índice cluster é um pré-requisito importante para o entendimento de heap tables. Basicamente, uma heap table é uma tabela que não possui índice cluster. Isso significa dizer que ou uma tabela é clusterizada, ou seja, possui índice cluster, ou é uma heap table, ou seja, não possui índice cluster. Se o índice cluster impõe uma ordem sobre os registros, na heap table ocorre justamente o contrário. Os dados são armazenados sem obedecer nenhuma ordem específica. Possivelmente, a ordem em que foram inseridos será a ordem considerada. A premissa básica da criação de índices é que os dados estejam ordenados, e como a heap table não impõe uma ordem em particular, não há como ter os dados da tabela estruturados no formato de B-tree. É claro que os demais índices, no caso os índices non-cluster que falaremos a seguir, continuarão a ter a sua estrutura na representação de uma árvore binária, mas a tabela em si, uma vez que ela não possui índice cluster e é portanto uma heap table, ela não tem os dados ordenados e, portanto, não há nenhuma estrutura de B-tree para tabelas heap table. Aqui é apresentada a mesma tabela utilizada no hipotético cadastro de clientes, com os mesmos clientes, inclusive. Podemos ver que as páginas estão em sequência, mas, em contrapartida, os dados estão completamente fora da ordem. Se observarmos a página 8.240, vemos que o ID 62.787 representa a primeira linha dessa página, seguido do ID 96.188. Ainda nessa página, os dois últimos IDs são o 13.429 e o 87.293, o que caracteriza uma completa falta de ordem entre os IDs. Essa mesma ausência de ordem também é observada nas páginas subsequentes. Se analisarmos os 8 primeiros IDs da tabela, podemos ver que a posição deles ilustra a ausência de ordem. Veja que o ID 1 representa a 24ª linha da página 8.976 e o ID 2 representa a segunda linha da página 8.800. O terceiro ID representa a 23ª linha da página 8.701 e assim se segue. Isso nos mostra de fato que a heap table não possui uma ordem específica e que pesquisas com base no ID não vão se mostrar tão eficientes, já que não há uma ordenação ou estrutura auxiliar que nos permita fazer uma busca eficiente. Só nos restará efetuar uma varredura para encontrar o ID desejado.
De forma a complementar essa explicação, vejamos agora a estruturação da heap table de clientes e algumas consultas associadas. Então aqui estamos utilizando o hipotético banco, o dev_indices, e aqui eu vou usar aquele comando que eu havia utilizado, dbcc ind, nome da base, nome da tabela e 0. A tabela é clients heap e o id 0. O que significa id 0? Quando uma tabela é uma heap table, ela cria uma entrada de índice que tem o id 0. Então, se ela fosse clusterizada, a entrada seria id 1. Como ela não é clusterizada, a entrada é id 0. Ou uma tabela é heap table, ou uma tabela é clusterizada. Então, ou ela tem o id 0, no caso de heap table, ou ela tem o id 1. Não tem como ela ter os dois. Então, se a gente observar, vamos dar uma olhadinha no que o dbcc ind retornou para a gente. Então, eu tenho aqui a primeira página, 173. A gente sabe que ela é uma página IAM, por causa do page type, e porque ela não tem referências de páginas IAM. Vamos dar uma olhadinha na leitura dessa página. Então, aqui eu estou lendo a página 173. E aqui no final, por ser uma IAM, a gente vê o range de páginas dessa tabela, Então, tem, por exemplo, da página 1 até a 8.232 não está alocado, poderia estar alocado para essa tabela, mas não está. E ela começa seu range de dados a partir da 8.240 até a 9.176. Se a gente der uma olhada na 8.240, vamos dar uma olhadinha no conteúdo dessa página, a gente vai ver aqui os dados, Então a gente vê o slot count, 106 registros, por página, que eu tenho 16 bytes livres, E aqui eu olho slot 0, coluna 1, ID. Então esse primeiro ID é o 62.787, não é o ID 1. Por quê? Porque a heap table ela não mantém nenhuma ordem específica. Então esses registros estão numa ordem aleatória. Possivelmente a ordem que foram inseridos, mas à medida que os registros vão sendo atualizados, excluídos, ou são feitas operações de reorganização, essa ordem ela vai ser completamente aleatória. A gente não pode nem afirmar mais que foi a ordem em que foram inseridos. Então, o primeiro ID é o 62.787. A segunda linha, coluna 1, é a 96.188. A terceira linha, slot 2, é a 75.962. E por aí vai. A gente vê aqui que o próximo é o 93.317, depois 87.072, ou seja, tem uma ordem completamente aleatória. Então vamos ler aqui algumas páginas de índice, A 8241. Então se a gente visualizar aqui a 8241, aliás, antes, eu estou aqui na 8240, a gente vê que a última linha da 8240 é o ID 87.293. Quando a gente vê a página 8241, a gente até vê aqui duas informações importantes, que a página anterior a ela é a 8240, a página posterior é a 8242. É coincidência ser um número a menos e um número a mais. Isso nem sempre é verdade. Mas uma coisa que na heap table sempre será verdade. Se a gente visualizar aqui, o último registro da heap table
é 7977. O penúltimo é 79978, ou seja, não tem nenhuma ordem particular. E o primeiro slot, ele é 20.923, o que também não tem nada a ver com o último ID da página 8.240. Ou seja, a heap table de fato ela não mantém nenhuma ordem específica. Se a gente olhar aqui também para 842, a gente vai visualizar que a página anterior é 8.241, né? E a posterior é 8.243, mas a ordem também ela não tem qualquer critério, ela é aleatória justamente por essa característica da heap table. Então aqui eu vou ler a primeira página vinculada a essa IAM 151. Aliás, eu já até tenho essa lista aqui. A gente até poderia pensar que como as colunas de Next Page Feed, Next Previous, a Previous Page, elas estão zeradas, essa 151 poderia ser um no root, mas na verdade a gente não pode afirmar isso. Por que a gente não pode afirmar que é um no root? Porque aqui não tem um índice cluster. Então isso aqui não é um no root. Se a gente ler essa página, a gente vai ver que ela é uma página como qualquer outra, mas ela não é um no root porque a heap table não tem um no root. Então se a gente olhar aqui, olha, é uma página que tem aqui os dados, né? Outro motivo para não ser um no root, né? O no root não tem os dados, tem as colunas participantes do índice somente. O que acontece é que ela é a menor página, pura e simplesmente isso. Então aqui eu tenho o ID, um registro, né? Aqui eu tenho outro registro também, se é a menor ordem. Então na heap table a gente não tem a ordem. A gente tem só os dados numa ordem aleatória. Vamos tentar achar aquele ID 65.536. Ele estava na página 1642, né? Quando a gente tinha a tabela clusterizada. Aqui a gente pode ver que ele está na página 9077, na nona, quinta, nona, sexta posição, né? O slot 95 a linha 96. Vamos ver então se está certo. Então eu tenho aqui a página. E se a gente visualizar, vamos rumo ao slot 95. E aqui a gente acha o ID 65.536. Então, de fato, ele está aqui. Se a gente recuperar os 8 primeiros IDs, a gente vê que a heap table de fato não tem ordem, né? O primeiro ID está na página 8.976, na 24ª posição. O segundo ID na 8.800, segunda posição. Terceiro ID na 8.701, 23ª posição. Então, eles não estão numa ordem. Aqui, se eu olhar, por exemplo, quem são os vizinhos do ID 1, quais são as páginas vizinhas e os registros vizinhos, então aqui eu tenho o ID 1, que ele estava na 24ª posição. Então, vamos procurar o slot 24. Então, aqui nós achamos o ID 1. Antes do ID 1, a gente tem o ID 19.136. Após o ID 1, a gente tem o ID 81.661. Ou seja, não tem nenhuma ordem em particular. A gente vê aqui que a página anterior é a 8.975 e a posterior a 8.977. Mas, independente disso dar uma ordem, parecer uma ordem, a gente vê que os registros não têm qualquer ordem. Afinal, estamos falando de uma heap table, né? Então a heap table é isso.
Assim como os índices cluster, os índices não cluster também obedecem a uma estrutura de B-tree+. Tanto o índice cluster quanto o não cluster, por se utilizarem de algoritmos de B-tree, possuem semelhanças na navegação, mas com algumas diferenças no armazenamento. A árvore formada nos índices cluster contém apenas as colunas participantes em todos os seus nós. Assim como no índice cluster, o nó raiz e os nós intermediários contêm as colunas participantes e os ponteiros para os nós folha. Diferente do índice cluster, o nó folha do índice não cluster contém apenas as colunas participantes dos índices e os ponteiros para os dados. Então, enquanto o índice cluster, em seu nível folha, tem os próprios dados, os índices não cluster, no nível folha, têm apenas as colunas participantes do índice e ponteiro para os dados. A natureza desses ponteiros para os dados presentes no nível folha depende da organização da tabela. Se a tabela for clusterizada, o ponteiro é a chave do índice cluster. Se a tabela for uma heap table, o ponteiro é um ID interno da linha, que é um valor hexadecimal representado pelo número do arquivo, a página de dados e o slot, que significa a posição daquela linha na página. Temos aqui a mesma tabela de clientes, cujo índice cluster é composto pela coluna ID, o que, em outras palavras, quer dizer que os registros são ordenados pelo valor dessa coluna. Uma vez que só podemos ter um único índice cluster e temos necessidade de indexar outros atributos, é nata a necessidade de índices não cluster nesse tipo de situação. Nesse exemplo, utilizarei a coluna CPF para formar um índice não cluster e conhecermos um pouco mais sobre sua estrutura interna. Como o índice em questão é sobre a coluna CPF, a árvore é ordenada por CPF, pois a ordenação é um pré-requisito básico para que a navegação possa acontecer de forma eficiente. Os níveis raiz e folha são idênticos ao do índice cluster, porém, o nível folha tem a grande divergência, que é de conter ponteiros para os dados e não os próprios dados, como no índice cluster. A página 5976 é a primeira página do índice sobre CPF no nível folha. Analisando sua estrutura, podemos ver a presença da coluna CPF e da coluna ID. Isso ocorre porque, uma vez que a tabela seja clusterizada pelo ID, essa coluna irá estar presente em todas. Vemos que a coluna CPF está ordenada e que o CPF 111, 113, 642, 87 é o menor CPF e que o cliente que possui esse CPF é o cliente cujo ID é 81.395. Se procurássemos apenas pelo ID do CPF 111, 113, 642, 87, poderíamos nos satisfazer com os dados contidos naquela página. Mas e se quiséssemos saber qual é o nome e sobrenome do cliente cujo CPF é 111, 113, 642, 87? Nesse caso, teríamos que fazer uma pesquisa na tabela para obter os outros dados. Como já sabemos o ID referente a esse CPF, podemos fazer a pesquisa no índice cluster com base nessa chave, através de um processo chamado lookup. O ID procurado é o 81.395 e assim inicia-se uma navegação pelo índice cluster, igual vimos anteriormente. Finalizado o processo, identificamos os demais atributos, nome e sobrenome, do cliente cujo CPF é 111, 113, 642, 87.
Elívio e Onaca, respectivamente. Vimos também que o mesmo está localizado na página 1919, na posição 103. Os demais CPFs apresentados na página 5.976 no nível folha do índice CPF são apresentados aqui. Uma vez que a tabela esteja ordenada por ID e não por CPF, é natural esperar que os CPFs da página 5.976 tenham seus dados em diferentes páginas de dados. Embora os CPFs de final 87, 33, 72 e 58 aqui visualizados estejam na mesma página 5.976, seus dados estão nas páginas 1919, 119, 1769 e 1465, respectivamente. Se tivéssemos feito uma consulta para retornar os clientes desses 4 CPFs, teríamos que efetuar todo o processo de navegação por 4 vezes. Ainda assim, é uma busca muito eficiente, pois cada interação envolveria 3 páginas do índice não cluster e 3 do índice cluster, totalizando 6 páginas por CPF e 24 páginas ao total. Se fosse feita uma varredura na tabela, teríamos que varrer 7.552 páginas. Entre varrer 24 páginas e 7.552 páginas, 24 páginas parece ser uma pesquisa muito mais eficiente. E, de fato, é. Agora que já vimos como o índice não cluster age sobre uma tabela clusterizada, vejamos a seguir como esse tipo de índice atua sobre heap tables. Temos a mesma tabela do cadastro de clientes, mas embora a chave primária da tabela seja a coluna ID, essa tabela não possui índice cluster, sendo, portanto, uma heap table. Iremos manter o índice não cluster sob CPF. A árvore de navegação continua a mesma mostrada anteriormente, pois esse índice é uma estrutura externa à tabela e consiste em uma árvore cujos dados são ordenados por CPF. A primeira página no nível folha da árvore é a página 10.928. Olhando de perto a estrutura dessa página, podemos ver que ela é semelhante à anterior, mas com uma pequena diferença. Como não há um índice cluster, há um outro ponteiro utilizado para encontrar o registro. Esse ponteiro é um valor hexadecimal, que representa uma combinação montada pelo número do arquivo, o número da página e a posição do registro na página. Posteriormente, mostrarei como efetuar essa conversão com base no valor hexadecimal. À exceção da coluna CPF e do ponteiro em questão, não temos nenhum outro valor dos registros, o que é natural, pois o índice só contempla a coluna CPF. Para identificarmos o nome e o sobrenome do CPF 111-113-64287, teremos que acessar a tabela a partir do ponteiro de final 5400, através de um processo de lookup. Como temos uma posição e não uma chave, dizemos que o lookup é baseado no RID, que é o acrônimo de Row ID, e não baseado em key, que seria esperado apenas se a tabela fosse clusterizada. O processo de lookup identifica que o hexadecimal de 5.400 representa a linha na posição 84 da página 8.662, e assim o registro é recuperado e podemos ver que se trata do cliente Elívio Onaca. O nome e o sobrenome já eram de nosso conhecimento, já que o cadastro é o mesmo, apenas estruturado sobre uma heap table e não sobre um índice cluster. Um pequeno detalhe pode ter passado despercebido dessa vez. Se observarmos a página do índice CPF no nível folha,
vemos que a mesma tem 322 entradas, conta 384 entradas na sua contraparte no exemplo da tabela clusterizada. Isso porque, quando utilizamos o índice cluster sobre a coluna ID, gastávamos apenas 4 bytes, pois o ID era uma coluna do tipo int. No caso de uma heap table, a estrutura do ponteiro ocupa mais espaço, 8 bytes para ser preciso, e por isso cabem menos entradas na página. Em relação ao processo de navegação, podemos ver que para cada CPF a ser encontrado, temos 3 páginas no índice CPF e apenas uma página na tabela de clientes. Isso ocorre porque em heap tables, o ponteiro nos índices non-cluster apontam direto para a página onde o registro está localizado, enquanto que em tabelas clusterizadas, o ponteiro nos índices non-cluster aponta para um valor no índice cluster, o que força uma navegação adicional. Para cada CPF em uma tabela clusterizada, são necessários tipicamente 6 leituras, 3 do índice non-cluster, 3 do índice cluster, contra 4 da heap table, 3 do índice non-cluster contra 1 da tabela. Isso não significa que devamos evitar tabelas clusterizadas. Primeiro porque, possivelmente, os primeiros níveis do índice cluster já terão tantos acessos que já estarão em memória, o que permite um acesso rápido. E segundo porque, normalmente, o que mais demora em uma consulta não é a navegação, mas outras operações. Adicionalmente, clusterizar ou não uma tabela tem forte impacto sobre o nível de fragmentação e aproveitamento de espaço. De uma forma mais sucinta, o que quero dizer aqui é que a escolha de um índice não cluster, usar um índice cluster ou uma heap table é relativa e deve considerar uma série de fatores. Agora que vimos a explicação de uma forma mais teórica, veremos na parte prática o funcionamento dos índices não cluster, tanto sob tabelas clusterizadas quanto heap tables. Então, conectei aqui na base e aqui eu estou fazendo um select na tabela na view indexes do esquema sys para recuperar os índices da tabela clientes. Eu poderia usar a SP help index, mas eu estou utilizando essa consulta para obter o ID dos índices, que não é retornado pela procedure. Então aqui eu tenho, por exemplo, a PK, que é meu índice cluster. A tabela clientes é uma tabela clusterizada, então eu tenho o índice cluster com ID 1. E tenho aqui alguns outros índices. Eu vou usar o índice CPF, cujo ID é 4. Então vou usar agora a função dbcc ind, nome da base, nome da tabela e ID do índice. Então executei e tenho aqui a relação de todas as páginas do índice 4, que é o índice ixcpf sobre a coluna CPF. Então, se a gente analisar aqui, eu tenho aqui a minha página IAN, que é a 118, e vou ter o meu Norroot, que é o 5976. Não, na verdade, 5976 ele não é Norroot, porque ele tem aqui a próxima página, né, a 5977. Então ele não pode ser Norroot. O Norroot está mais aqui embaixo, que o Norroot é a 6072, né? Porque ela não tem páginas anteriores e nem posteriores. Vamos ler aqui essa página IAN. Então, minha página 118 é o meu mapa de páginas. E aqui eu vejo página 118. E aqui a gente vê 5976 é a primeira página alocada, né? Então ela vai estar o range 60.032. Aqui não está alocada. 6072 está alocada. 6104 a 6288 é outra extent que está alocada. Aqui não está alocada, aqui está alocada, enfim. Vamos navegar um pouquinho sobre essas páginas. Então, a primeira página que a gente vai ver é a 5976. Então, aqui eu fiz um select nessa página.
Então, a 5976, eu tenho aqui os CPFs, né? Então, temos aqui o CPF 111, 113, 64287, apontando para esse ID. Como a gente criou um índice num cluster sobre o CPF, é normal que a gente veja que o CPF está ordenado. Então, o índice era sobre CPF, é imperativo que a árvore binária seja ordenada por CPF. E para cada CPF, nós temos o ID. Por que o ID? Porque essa tabela é uma tabela clusterizada pelo ID. Então, através desse ID, a gente vai localizar os demais registros. Então, esse primeiro CPF aponta para esse ID, esse outro CPF aponta para esse ID. Se a gente visualizar, nós temos 384 entradas, na verdade 385, né? Porque o slot, a posição é baseada, é um índice de base zero, né? Então temos 385 entradas. Se a gente quiser, por exemplo, localizar esses IDs, aqui os primeiros IDs, então os 4 primeiros IDs dessa página é o 81.395, o 2.491, o 73.174 e o 74.915. Esses são os 4 primeiros CPFs na ordem de CPF. São correspondentes a esses IDs. Então, se eu localizar esses IDs, a gente vai ver que estão todos na mesma página de CPF, né? Então, aqui, por exemplo, esses CPFs estavam todos na mesma página. Se a gente olhar aqui a página de CPF, eu tenho exatamente esses CPFs. Mas se a gente for olhar a página de dados, ou seja, na tabela mesmo, eles estão em páginas completamente diferentes, o que faz todo sentido. Afinal, a tabela ela foi clusterizada por ID. Então é normal que esse primeiro ID esteja numa página diferente desse, diferente desse, diferente desse. Afinal, a tabela clusterizada ela vai manter uma ordem por ID. Então, embora os CPFs estejam na mesma página de índice, os dados da tabela estão em páginas de dados diferentes. Mas esse índice faz com que a gente localize esses registros mais facilmente. Aqui, por exemplo, eu vou localizar o CPF do ID 4. Então, se eu pegar aqui o registro do ID 4, aqui, esse aqui é o ID 4. O CPF dele é 761 744 218 68. Mas como será que o banco de dados faz para localizar esse CPF? Vamos verificar aqui o caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é descobrir quem é o nó root. Na verdade, a gente já sabe qual que é o nó root. A gente olhou o dbcc int e aqui a gente viu que essa paginazinha, a 6072, é uma página que não tem nem página anterior, nem página posterior. Essa é uma característica do nó root. Uma vez que o nó root está isolado no seu nível, ele não vai ter página nem anterior e nem posterior. Então, a 6072 é a página root. Aqui a gente lê a página root. Então, se eu ler o nó root, ou página root, como queiram, a gente vai encontrar, deixa eu copiar com cabeçalho, a gente vai encontrar aqui as páginas filhas. Então ele fala o seguinte: se você quer um CPF nulo, ou digamos um 000, 000, 000, 000, até esse CPF aqui, você vai procurar na página 5976. Se for desse CPF a esse CPF, você vai procurar nessa página. Se for desse CPF a esse CPF, você vai procurar nessa página. Então, quando a gente chegar no nó root procurando pelo CPF 761, que era o CPF do ID 4, né? Era o 761 744, a gente vai começar a varrer essas chaves todas e vamos
até o final da página. Tem 385 entradas. Opa, 761. Aqui tem o 759. 759 é menor do que 761. Então a gente vai para o próximo, 763. 763 é maior do que 761. Então a gente tem que analisar esse nó anterior. Então ele vai para a página 6179. Quando a gente vai analisar a página 6179, vamos pegar aqui a página 6179. 6179. Vamos ver o conteúdo dela. Quero o cabeçalho. Vamos pegar aqui o conteúdo dela. Então, o conteúdo da página 6179 também vou ter o CPF e o ID. Aí estamos olhando aqui 759, 759, 759, 71, 761, 744. Então 761, 761, 122, né? 761, 290. Temos que procurar o 761, 744. Então continuamos a nossa busca. Achamos o 761, 744. Coincidentemente, é exatamente o mesmo CPF. E aqui o ID 4. Então a gente vê que a coluna CPF aqui é a coluna ID. Então a pessoa que tem esse CPF é a pessoa de ID 4. Se eu fizesse um select from clients, where CPF igual a esse CPF, ele iria fazer essa navegação e acharia que era o ID 4. E aí depois a gente faria a navegação pelo índice cluster do ID 4. Então a gente pegaria o nó root do índice cluster, iria no nó intermediário, para depois achar a página de dados e localizar aquele ID. Então a gente pode ver aqui que a navegação pelo índice non cluster é muito semelhante à navegação pelo índice cluster, né? Os dois usam os algoritmos de pesquisa binária, que com poucas leituras eles vão localizar o registro necessário. O algoritmo de árvore binária, desculpem. Eu falei pesquisa binária, mas é o algoritmo de árvore binária. Então é assim que funciona o índice non cluster. A diferença é que como esse índice non cluster está sobre uma tabela clusterizada, eu não vou achar a posição do registro. Eu achei o ID do registro, que no caso é o ID 4. Então, com base no ID 4, a gente localiza os outros dados do registro. Agora vamos ver como é o índice non cluster sobre uma heap table. Então aqui eu vou selecionar os índices da tabela clients heap, né? É uma tabela que não tem índice cluster. A gente até vai confirmar que ela não tem índice cluster. Então quando eu vou visualizar aqui, ó, a gente pode ver que o index ID é 0, não tem nem nome. Então se ela tem um index ID 0, é porque ela não pode ser cluster, ela é heap. Se fosse cluster, seria index ID 1. O CPF é o index ID 4. Então, quando a gente vai ler as páginas desse ID 4, a gente vai obter o mapa de páginas. Então, obtendo aqui o mapa de páginas. Opa, não copiei. Então aqui eu obtive o mapa de páginas, né? A página 184 é a página IAN. É o mapa de páginas do índice CPF sobre a tabela clients heap. A gente vê que a página 84, page type 10, então é a nossa IAN. Então vamos ler aqui a página 184. Eu estou lendo essa página 184. Página 184, né? A gente vê até aqui um index ID 4, ou seja, é uma página de índice, né?
Se fosse uma página de dados, seria index ID 0 ou index ID 1. E aqui a gente vê a alocação, né? Então a primeira página alocada dela é a 10.928, o range entre 10.928 a 10.992 está alocado, né? Vamos visualizar essa primeira página, 10.928. Então, se a gente visualizar essa página, a gente chama a planilha vazia aqui, pronto. Então, essa página, olha só a diferença. Quando o índice era clusterizado, a gente tinha um CPF e tinha um ID. Quando passou a ser uma heap table, a gente tem o CPF, mas a gente não tem mais o ID. A gente tem o RID, que é o Row Identifier. Enquanto a coluna ID é uma coluna de negócio, um sequencial, um identity, o Row ID ele é uma coluna, não é uma coluna, é uma informação interna do registro, né? Não é uma informação que a gente possa atribuir. Então aqui é um hexadecimal que vai informar para a gente o número do arquivo, o número da página e a posição do registro dentro daquela página. Aqui, por exemplo, a gente visualiza os mesmos CPFs, né? É o CPF daqueles 4 primeiros clientes. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Aqui são esses mesmos CPFs. São até os mesmos IDs. Mas como é uma heap table, a gente não tem o ID. A gente tem só o Row ID. Aqui analisando o mapa de páginas, que eu já até tinha ele copiado, a gente visualiza aqui a página 127. Ela não é uma IAM, porque ela não tem essas colunas nulas, não é page type 10, mas a gente sabe que ela é uma root, porque ela não tem as próximas páginas e nem as páginas anteriores. Ela é a única página desse nível. Então a página, o nó root é a 127. Quando a gente visualiza o conteúdo da 127, a gente vê aqui 2 CPFs somente. Então tem aqui 2 CPFs. Se eu quiser o menor CPF, no caso null, não é que existe CPF nulo, é que antes da menor string, a gente tem um valor nulo para critérios de ordenação. Então, se eu quiser localizar qualquer CPF entre null 554, 748, 865, 71, eu vou para essa página, a 10.992. Se eu quiser localizar qualquer CPF que seja igual ou superior a 554, 748, 865, 71, então eu tenho que ir para esta página, a 11.024. Então vamos ler a página 10.992 e analisar seu conteúdo. Então quando a gente chega nessa página, a gente olha aqui. Então do null até esse CPF, eu vou nessa página. Desse CPF até esse, eu vou nessa. Desse até esse, eu vou nessa outra. E assim sucessivamente, até que eu localize o dado que eu estou procurando. Aqui eu vou olhar, por exemplo, se a gente pegar esse primeiro nó intermediário, que é o 10.992, a gente vê que a primeira página é a 10.928. Página essa que a gente já até leu. Vamos lê-la. A gente já até leu ela anteriormente. Então a 10.928, se a gente analisar aqui, ela ainda é um nó intermediário. Então vamos dar uma olhadinha nessa página. 10.928. Deixa eu eliminar essas colunas aqui. Então a 10.928, ela também tem a lista de CPFs.
Então, se eu estiver procurando esse CPF, eu preciso ir para esse ID, que é o Whole ID. Se eu estiver procurando esse CPF, eu vou para esse ID, esse CPF eu vou para esse outro ID e assim sucessivamente. Agora, como é que eu vou saber, com base nesse hexadecimal, qual é a posição do registro na página? Existe uma função de conversão, né? Então, por exemplo, aqui eu estou considerando os primeiros CPFs. Então, se eu pegar esse CPF, esse tem esse Whole ID, esse CPF tem esse Whole ID, esse CPF tem esse Whole ID. A gente pode ver aqui os 4 primeiros CPFs com esses Whole IDs. Então, eu vou converter, através de algumas funções, esses CPFs. E aí aqui eu acho os ponteiros. Então, ó, com base no CPF, eu tenho o ponteiro em hexa e eu tenho a página a qual ele pertence. Se eu tivesse feito mais alguns outros cálculos, eu conseguiria obter também o slot na página, mas acabei não fazendo. Posso usar também a função fn Physical Lock Formatter, né? Então, se eu usá-la aqui, a gente visualiza aqui os CPFs, né? Aqui encontramos o CPF 111, 113, 642 e 87. Ele está no slot 84 do bloco 8662. O próximo CPF está no slot 40 da página 8449. A gente pode fazer uma conferência para ver se de fato ele está lá, né? Então vamos verificar aqui. Fazer um dbcc page. Deixa eu copiar. Então, o primeiro ID estaria na página 8662. Quando a gente verifica, era o slot. Então temos aqui slot 84. Tem que ser o Elívio Onaka nesse CPF. Então quando a gente vai olhar o slot 84, encontramos o Elívio Onaka no CPF desejado. Ou seja, a árvore binária do CPF, que é o índice de CPF, tinha o ID do registro. Não a coluna ID, mas o Whole ID, ou seja, a posição dele na página de dados. E aí, através desse Whole ID, acessamos a página 8662 no slot 84 e recuperamos o registro desejado. Aqui vamos retornar o CPF do cliente 4. A gente já até sabe quem é. O cliente 4 é a Carla e ela tem o CPF 761. Então, qual será o caminho que o banco de dados vai fazer até chegar no 761? Bom, a gente sabe que o nó root é o 127. A gente já olhou nos exemplos anteriores. E aqui a gente visualiza os ponteiros, né? Então temos aqui que o 127 tem um ponteiro para o 10992 e um ponteiro para o 11024. Como o CPF é 761744, ele tem que ir por este caminho. Então vamos na página 11024. 11024. E localizamos aqui mais informações. Então, na 11.024, tem vários CPFs. A gente quer o 761. Então, vamos navegando e chegamos. Aqui eu tenho 758. 761 é maior que 758. Só que quando eu chego aqui, eu tenho 762. Então, como 761
não é maior ou igual a 762, a gente procura no bloco anterior, que é 11.158. Lendo aqui o bloco 11.158, vamos tentar localizar o CPF 761. Então ele começou no 758, vamos analisando e chegamos no 761 744. 761 761 744. Ele aponta para este ponteiro, que é o nosso row ID em formato hexadecimal. Então preciso pegar esse formato e converter para achar a página, né? Eu poderia colocar ele aqui. Deixa eu capturar esse hexa. E esse CPF. Vamos colar ele aqui. Então aqui é o hexa. Aqui é o CPF. Vou desprezar esses demais aqui. E aí agora a gente vai fazer a conversão. Então esse CPF, ele está na página 8673. 8673. Por fim, lemos a página 8673. E sabemos que aquele CPF, vou tentar localizar ele aqui, tem que aparecer nessa página. Enfim, localizamos. Aqui a ID 4, né? A Carla Chiodi, com o CPF desejado. Então, observem que o índice non-cluster, por ser um índice, ele vai obedecer à estrutura de uma árvore binária. Então, ele vai ter os algoritmos de navegação pelas páginas. O que vai diferenciar é que se aquele índice non-cluster estiver sobre uma tabela clusterizada, ou seja, uma tabela que tem um índice cluster, o índice non-cluster vai ter a coluna ou colunas participantes mais a coluna ou colunas participantes do índice cluster. Nesse caso, como o índice cluster é sobre a coluna ID, o índice non-cluster vai ter o CPF e o ID. Se esse índice non-cluster é sobre uma heap table, o índice non-cluster terá apenas as colunas participantes. E quando chegar no seu nó folha, ele vai ter um ponteiro, o row ID. A gente conseguiu exemplificar bem isso, porque quando navegamos até o nível folha, a gente viu o RID, né? O row ID demonstrado no hexadecimal. Então, com base naquele row ID, é aplicada uma função de conversão interna do banco para localizar o registro desejado no determinado arquivo, na determinada página, no determinado slot. Aos que desejarem saber mais sobre as estruturas de armazenamento e indexação apresentadas, disponibilizo aqui alguns links de referência para estudo posterior. Há alguns links mais genéricos, independentes do banco de dados, bem como links mais específicos para o SQL Server, comparando essas três estruturas. Você acabou de ver mais um vídeo do curso de SQL Server para desenvolvedores. Meu nome é Gustavo Maia Aguiar e hoje falamos sobre estruturas de armazenamento e indexação no SQL Server. Obrigado.